Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos abrir Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. A palavra diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma terra boa e deu frutos. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60, a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá na frente, nesse mesmo capítulo, tem a explicação da parábola, que fala assim: então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as coisas? O semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E esses são os semeadores em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E hoje a mensagem que eu quero deixar é sobre o semeador. Nessa palavra que nós vimos, nessa passagem que nós vimos, Jesus é o semeador, a semente é a palavra do Senhor e o solo, a terra, é o nosso coração. E aqui nós vimos 4 tipos de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que ela ouve a palavra e depois de alguns minutos o diabo vem e tira tudo que ela ouviu. A segunda pessoa é aquela que ouve a palavra, que se alegra com a palavra, que às vezes até começa a se envolver mais um pouco, vai numa igreja, mas o interior dessa pessoa está endurecido. A terra está rochosa, é uma terra que não é boa. E quando a semente começa a germinar ali, vem o primeiro probleminha, a primeira tribulação, a pessoa desiste. A terceira pessoa que referiu aí é aquela que até fica, que até firma, às vezes se entrega, às vezes é batizado, começa a fazer parte mesmo da igreja, só que aí junto com a palavra vai crescendo os espinhos. O que são esses espinhos? Esses espinhos, no caso, é o mundo, a sedução do mundo, é o pecado, é as coisas, é o prazer que o mundo oferece.
aí essa pessoa acaba ficando com dúvida se ela continua no caminho com o Senhor ou se ela vai para o mundo e acaba, escolhendo não ouvir a palavra e não deixar a palavra frutificar e acaba indo para o mundo e saindo, acaba sendo sufocada pelos espinhos e saindo. E a quarta pessoa que nós vimos aí é a pessoa que tem o coração fértil, o coração bom. É a terra boa, aquela que é a terra boa. E essa pessoa é aquela que cresce espiritualmente, que busca o Senhor, que obedece ao Senhor. E eu quero que você responda para você aí mesmo. Qual tipo de pessoa você tem sido? A semente é o reino de Deus, é a palavra de Deus. Jesus plantou essa semente em vários corações. Nós temos nessa parábola 4 tipos de pessoas. A terra é o meu interior, mais conhecido como coração. A terra, então, é a vontade de cada um. Então, os 4 tipos de pessoas que eu falei. Pessoa número 1, aquela que ouve e até crê, mas depois de alguns minutos o diabo tira tudo de dentro dela. A segunda pessoa, aquela que ouve a palavra, chega aí na igreja, o interior dela é rochoso. Quando a semente germina, as raízes não entram, não entregam por inteiro. Na primeira dificuldade, ela desiste, o coração está duro. Terceira pessoa é aquela que até fica, a raiz até entra dentro dela. Ela começa a se entregar, a obedecer, começa a fazer parte da igreja, só que vem os espinhos. No caso dos espinhos, como eu disse, é o mundo, a sedução do mundo, as amizades do mundo, a cobiça, a prostituição. A pessoa fica em dúvida entre servir a Deus ou servir aos desejos do mundo, servir à carne. E acaba se sentindo sufocada e saindo. E a quarta é aquela que é a terra boa, onde as palavras entram, cresce, as raízes penetram e dá frutos. Aquela pessoa que ouve e obedece. E aí, vocês pensaram? Qual tipo de pessoa você tem sido? A 1, a 2, a 3 ou a 4? Como está a terra do seu coração? Como está o seu interior? Nós, muitas vezes, temos o hábito de todo erro, tudo de errado que acontece na vida da gente, nunca a gente assume o erro, sempre a gente coloca desculpa no próximo. Ah, mas foi você que fez assim, mas foi você que falou assim, mas a culpa é sua. E nosso coração, para ele ser uma terra boa, ele tem que ser um coração vazio. Ele tem que ser um coração que não tenha pecado. Ele tem que ser um coração humilde, não um coração orgulhoso. Tem que ser um coração que reconheça os seus erros. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. E nós temos esse defeito de, às vezes, colocar culpa em 1000, mas a gente sempre está certo. Então, esvazie o seu coração. Tenha no seu coração a terra boa. De repente, ele está endurecido e esse endurecimento se entende que é uma pessoa que não se entrega. Talvez seu coração está duro, talvez você não entregou ele nas mãos do Senhor. As mudanças vêm de dentro para fora. Às vezes não reconhecemos que precisamos mudar. Não reconhecemos nossos erros e acabamos transferindo nossos erros a alguém. Nós não assumimos que não estamos sendo uma boa terra. Nada pode impedir a pessoa de entrar, nada pode impedir a palavra de entrar e dar bons frutos, a não ser nós mesmos. Então, se o seu coração, se a sua vida não está dando bons frutos, o verdadeiro culpado é você mesmo, não é outra pessoa. Não tente culpar o próximo, não culpe sua esposa, não culpe seus filhos, não culpe sua mãe, seu pai.
o culpado é você mesmo. Quando eu ouço e não pratico, é uma decisão minha. Às vezes a terra do nosso interior não está boa e a gente acaba aceitando qualquer coisa que o diabo vem nos oferecer. Gente, o demônio, ele é sujo. No mundo tem 1001 coisa. O demônio nos oferece farras, prostituições, orgias, né? O demônio quer acabar com as famílias. Às vezes coloca aí na cabeça do marido, da esposa, desejo de trair, né? E isso é coisa que só um coração que está longe da presença de Deus faz, só um coração que está endurecido, só um coração que não tem uma terra boa. Então, nós muitas vezes caímos porque nós não entregamos o nosso coração verdadeiramente nas mãos do Senhor. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Deus vem para nos dar a vida, para nos perdoar, para tirar de nós esse fardo pesado. Deus vem para transformar, para nos ungir, para nos purificar. E aí que às vezes a gente está tão iludida com as coisas do mundo que a gente acaba trocando Jesus pelo pecado. E nosso coração fica como? Com aquela terra ruim, aquela terra que às vezes a gente até ouve a palavra, mas só ouve, não dá confiança e não pratica. O problema está dentro de você. Ore ao Senhor para que Ele te dê um coração puro. Peça a Deus um novo coração. Peça ao Senhor que tire esse coração de pedra. Seja humilde. Peça um coração de boa terra. Reconheça seus erros. Tenha um coração puro, bom. Tenha um coração dentro das vontades do Senhor. Passe pelas lutas sem se render aos pecados. Muitas vezes a gente passa pela luta e depois fica culpando Deus. Às vezes a gente está no pecado, fazendo tudo errado. Tudo que a gente faz de errado, a gente colhe errado. A gente começa a colher sofrimento, começa a colher lutas, provações, e a gente culpa quem? Deus. Deus não tem culpa. Deus nos dá a palavra está aqui. Só que a gente tem que praticar, nós temos que ser obediente. O coração de boa terra é aquele que está limpo. O coração de terra ruim é aquele que está cheio de pecado. É aquele que está afastado do Senhor. E no finalzinho lá, quando Jesus explica essa parábola para os discípulos, ele fala assim, ó: o que semeiam em boa terra, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100. Ou seja, é aquele que recebe a palavra e frutifica, recebe a palavra, obedece e ainda passa a palavra para frente, ensina outras pessoas, evangeliza, né? Ganha almas para Jesus, ganha pessoas para Jesus. E nós só vamos conseguir, né, levar o evangelho para as pessoas se a gente primeiro tratar a gente. Nós temos que ser exemplo. Então, a minha mensagem hoje é: se esvazie de si, se esvazie de tudo que está pesado dentro do seu coração, se esvazie do pecado e tenha um coração com uma terra boa, tenha um coração obediente, tenha um coração que ouve a palavra, que lê a palavra e que a pratica. Amém? Então vamos orar e obrigada a todos que estão aqui comigo agora e amanhã eu aguardo vocês. Só que agora eu não vou marcar mais o horário da live. Vai ser um horário no dia, que às vezes não dá pra me fazer 9h30 da noite, às vezes é melhor fazer mais cedo, né? Eu não tenho horário fixo, certinho de trabalho todos os dias. Tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu trabalho mais à tarde. Então eu vou fazer uma vez ao dia e vou deixar salvo. Aí vocês escolhem o melhor horário para vocês estarem assistindo, mas não deixem de assistir, amém? Querido Deus e amado Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho.
pela tua proteção. Obrigada, Senhor, por ser o semeador. Obrigada, Pai, por nos dar a palavra, que é a semente. Obrigada por plantar a semente no nosso coração. E às vezes a semente não cresce porque a terra está ruim. Deus, nos dê um coração bom, um coração puro. Entra no nosso coração e transforma tudo o que precisa ser transformado. Purifica, tira todo o pecado, tira tudo aquilo que não vem de ti. Nós queremos ter um coração igual ao seu. Coração disposto a obedecer. Deus, Tu és tudo o que precisamos, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dados a Ti, somente a Ti, Senhor. Deus, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um que está aqui ao vivo e a vida daqueles que vão estar participando, vão estar assistindo em um outro horário. Que o Senhor possa abençoar, proteger e inundar o coração de cada um. Enche o coração de cada um. Senhor, é o nome de Jesus, cura os enfermos, abre portas de trabalho, de emprego para a vida daqueles que estão desempregados, cura daqueles que estão passando por um momento de luto. Preenche esses corações, Pai, que estão tristes, angustiados, sofrendo. Só o Senhor sabe a dor, só o Senhor sabe o que cada um precisa, só o Senhor sabe, Pai, o motivo do pranto, do choro e da tristeza. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha encher esses corações, colocar sementes nesses corações, que essas sementes possam dar frutos, em nome de Jesus. Pai, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por esse último mês do ano, obrigada por essa oportunidade de estarmos finalizando o ano de 2021. Muda em nós tudo que precisa ser mudado. Nós queremos então um ano de 2022 diferente. Então já começa a nos mudar, Pai. Toque, Senhor. Toque nos seus filhos, para que eles possam arrepender dos seus pecados, se voltar ao Senhor e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então eu aguardo vocês amanhã, mas eu não vou marcar o horário e vou deixar salva, e a hora que vocês puderem, vocês vão assistindo, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoa, que Deus guarda e que Deus proteja a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.